Olá, meu nome é Álvaro, sou crítico e editor da revista Pós-Créditos e estou vindo aqui com certo atraso, quase uma semana de atraso, hoje vai ao ar o novo programa já, falar sobre o Conversa com o Bial, que é o talk show hoje, acho que mais representativo aí na TV aberta, né? Substituiu o programa do Jô. O Jô Soares acho que foi o grande apresentador de talk show que nós tivemos aqui, né? Emulando ali aquele formato dos talk shows estadunidenses, desse entrevistador que faz o papel de jornalista, mas também tem uma veia cômica, né? É, e o Pedro Bial o substituiu e, salvo engano, é a terceira ou quarta formatação agora do programa, né? Que se tornou um programa semanal. Antes ele sofria até mais do que o próprio Jô com o horário, né? Ia ao ar de madrugada. É, mas além disso, eu acho que foi um programa que demorou um pouco para encontrar o seu formato, né? Eu estou terminando a leitura do livro do Ernesto Rodrigues, A Globo Metamorfose, que conta aí o período mais recente da Globo, ali desde a gestão Marlúcio Dias adiante até os dias de hoje, né? E tem uma passagem curiosa. O Jô, bom, isso acho que é público, né? O Jô saiu muito insatisfeito, né, com o final do programa e a maneira como o programa foi sendo diminuído, né, nos dois últimos anos. E ele também ficou insatisfeito de saber que o Bial o substituiria, né? Que ocuparia esse lugar do talk show brasileiro na principal emissora de televisão do país, né? Porque o Danilo Gentili ainda tem um talk show no SBT, né? O Fábio Porchat, na época, quando o Jô ainda era vivo, teve aquele talk show na TV Record, enfim. Temos o talk show da Tata Werneck, mas aí eu faço um parênteses. Eu acho que o talk show da Tata Werneck não é um talk show de verdade, no sentido de que ele me parece um programa do gênero humorístico, tá? Que usa o formato de talk show. Em alguns momentos, a Tatá, obviamente, escuta as histórias dos seus entrevistados, ela tem até um certo interesse, mas não é o objetivo principal do programa. O objetivo principal do programa é a Tatá usar o entrevistado como escada, né, para criar humor. Então, por isso que eu considero e eu acho genial o programa da Tatá, mas ele não é, de fato um talk show, né? Ela está muito mais interessada em ouvir essas histórias e a situação ali do participante, do entrevistado, que se torna um participante, né? Ela tem vários quadros dinâmicos, e, enfim, para fechar uma piada, né? Para criar uma visualidade, enfim. Eu fiz uma digressão aqui. Vamos voltar ao programa do Pedro Bial. Então, o programa do Pedro Bial passou a ser semanal agora, né? E tem uma ideia muito interessante dele, a cada episódio, buscar novos espaços, né? E no programa passado, aconteceu nos estúdios Globo, de fato, é, porque o Bial entrevistou três atrizes que compõem e compuseram vilãs, né, muito marcantes. Ele entrevistou Suzana Vieira, né, que a vilã mais famosa, mais célebre da Suzana Vieira é a Branca Letícia, de Por Amor, né, mas ela fez Anjo Mal também, né, isso foi lembrado na entrevista. Lília Cabral, que fez uma série de vilãs nas novelas do Manuel Carlos, mas não só, né? Fez vilã, por exemplo, em Chocolate com Pimenta, do Valdir Carrasco, mas personagens menores, né? E a Isabel Teixeira, que faz a atual vilã da novela das nove, a Pilar, né? E eu achei uma entrevista interessante, mas ainda acho que o programa padece ali de uma falta de tempo, né? Agora, então, restrito a uma semana, a um por semana, então a quantidade de entrevistados vai ser menores. Com certeza vai ser um programa em que o Bial não vai conseguir entrevistar é, pessoas de outras áreas. Esses convidados provavelmente vão recair aí nesse lugar mais midiático, atrizes, cantores, diretores, enfim. Então não há mais esse tempo e também não há a entrevista não é extensa, né? É um programa enxuto porque ele tem, né, logo depois, se eu não me engano, vem antes acho que vem o Pablo Luizão, depois passa outra coisa, enfim.
Então ele ocupa uma parte dessa grade dos shows, né? E, bom, eu acho o Bial um bom jornalista, né? Mas eu acho que ele não encontrou muito bem ainda esse lugar do apresentador de talk show. Ele até apresenta ali um interesse pelos seus entrevistados, né? Uma curiosidade. Isso está inclusive no livro do Ernesto Rodrigues. Diz que no encontro que ele teve com o Jô Soares, o Jô Soares falou: você vai ter que entrevistar gente que você detesta, que você não tem o menor interesse. E o Bial responde algo do tipo: ah, mas eu vou fingir que tem interesse, vou doar os meus ouvidos para servirem de pinico, enfim. E não é o caso aqui, né? Mas o Bial, eu acho que falta uma certa malemolência, um certo. Sempre me incomoda um pouco quando ele tenta trazer uma pitada mais descolada, mais ali mais solta de fato, porque é uma soltura roteirizada, né? As gracinhas que ele faz, lembra um pouco os discursos que ele fazia no Big Brother. Então, é um apresentador que tem conjuga, né, essas duas coisas, que é o jornalismo e o entretenimento, passou, né, por esses dois mundos da televisão, mas ele tem essa questão, né, do humor que falta na hora de fazer uma piada, na hora de fazer um comentário, né, de dar uma tirada. Então, por exemplo, faltou em Suzana Vieira. Suzana Vieira é uma convidada complicada, né, porque ela tem ótimas histórias, mas ao mesmo tempo são histórias que às vezes poderiam ser contestadas, né? Ali ela fala que o sangue da Natália Timber era o sangue de verdade dela nascer. Eu duvido muito disso. Assim como no livro do Ernesto Rodrigues, ela fala que a personagem dela em Paraíso Tropical não era para ter morrido, que ficaria a novela inteira e, poxa, a personagem morre no capítulo 12, né? Então eu duvido que aquela personagem foi preparada para ficar a novela inteira. Então é o tipo de entrevistada que ela precisa de uma contestação em algumas vezes. E isso não acontece, né? E uma contestação que seja assim feita numa boa, feita de maneira engraçada. E acho que isso, por exemplo, quando ela falou da Beatriz Segal, né, que a Beatriz Segal era altiva, acho que as atrizes, a Lília Cabral contesta e brinca com isso de maneira melhor do que o próprio Bial. Então, acho que falta ainda esse jeitinho, né, que o Jô tinha muito bem, de trazer um papo mais descontraído é, e mais gostoso, mais saboroso de assistir. Porque eu ainda enxergo muito a pauta do programa, né, que era algo que não acontecia no programa do Jô. As entrevistas do Jô, elas eram muito bem pautadas, inclusive havia pré-entrevista, né? Mas havia aquela impressão de que se a conversa fosse para outro canto, tudo bem. E no Bial não, parece que tudo é muito amarrado, muito sufocado. É, ainda que as atrizes tenham rendido bem, né, as conversas. E aí, de novo, falta tempo. Lília Cabral, por exemplo, fez ótimas vilãs para além da Marta de Páginas da Vida. Né? A Teresa de Viver a Vida começava com um tom vilanesco e acabava ganhando audiência. Né? A própria Thaís Araújo já falou que a verdadeira heroína da novela de Viver a Vida era a Teresa. A Sheila, de História de Amor. Então foram vilãs que não apareceram. A própria Isabel Teixeira tinha feito uma vilã agora, um pouco antes, em Volta por Cima. O programa não tem tempo de fazer essa costura, né? É, e aí eu faço esse adendo, né? Porque apesar de tudo isso, o programa ele culmina, né? E aí acho que tem uma esperteza editorial, né? Poderia ter trazido um pouquinho antes, porque a história acontece e logo vem os créditos, mas tem um momento muito bonito da Lília Cabral, em que ela fala sobre uma cena de Páginas da Vida, que é a cena em que, se eu não me engano, ela expulsa a filha de casa, ela falou, e essa cena foi gravada no mesmo dia em que ela foi expulsa, ela, a Lília Cabral, foi expulsa pelo pai. Esse é o tipo de história que pode aparecer em talk shows que são muito ricas, né? Que fazem valer aquele episódio do talk show. Né? Então, bem ou mal, com todos os problemas que o programa eu acho que tem, esse tipo de história enriquece, né? E o Bial conseguiu chegar a esse tipo de história nesse programa. O talk show ele tem um desafio, né? E aí acho que esse desafio tá nessas duas. Pode haver uma entrevistada como Suzana Vieira, que é uma entrevistada que tende a contar histórias e tende a invadir o espaço do outro, inclusive como aconteceu, né, nessa entrevista, uma entrevista com mais artistas.
E ela tende a repetir histórias, enfim, e levar, ela tende a costurar ela mesma a entrevista, né? Esse é o tipo de convidado bem curioso e que o talk show tem que lutar contra, né? E aí eu trago um pouco da experiência pessoal. Eu trabalhei num talk show chamado Taz ao Vivo, do Marcelo Taz, pro Terra. Isso foi em 2012, eu trabalhava numa empresa chamada Departamento Ficcional, que só escrevia roteiros e a gente cuidava do roteiro desse talk show que era quinzenal, passava, se eu não me engano, às quartas-feiras à tarde no Terra, no site, né, no portal. E eu me lembro de um convidado, o nosso processo de pesquisa era o seguinte: antes de escrever a pauta, né, a gente pesquisava e parte da pesquisa era assistir outros talk shows com aquele convidado, porque a nossa ideia era escapar de perguntas e questões que já foram tocadas, repetidas, né, e buscar uma pauta mais arejada. Então eu assisti esses programas e eu me lembro de um desses convidados que eu falei, putz, esse cara vai ser difícil, não vou contar quem é, mas era um sujeito que todos os talk shows ele contava as mesmas histórias e fazia as mesmas piadas. E escrevemos um roteiro, né, nós, a equipe, que buscava se desvencilhar desse formato engessado que esse convidado dava, né? Ele pautava o talk show. E mesmo assim não deu certo. Por mais que as nossas perguntas tentassem desviar, contornar os caminhos, esse convidado em específico trouxe o talk show para as histórias que ele queria contar. Suzana Vieira me parece uma convidada assim. Por outro lado, num programa que nós fizemos com a Maria Fernanda Cândido, nós começamos a falar, um dos subblocos, né, um dos temas do bloco, era falar sobre aquele casal que fez muito sucesso entre ela e o Raul Cortez em Terra Nostra. Era um casal com uma diferença de idade enorme, enfim, mas o público gostou muito desse casal. E ela começou a contar sobre a amizade que ela desenvolveu com o Raul Cortez e contou e se emocionou um fato que ela nunca tinha compartilhado, segundo ela, de que ela foi uma das últimas pessoas a ver o Raul Cortez vivo. Né? Ela foi visitá-lo no hospital na véspera da morte, e aí ela se emocionou e foi um momento muito rico desse talk show e que foi algo que escapou. Eu não tinha visto isso na pesquisa, não sabia disso, né? Mas a conversa se desenrolou a ponto de chegar aí, nesse momento emocionante que acabou valendo todo esse episódio, que me parece o caso da Lília Cabral no final do Conversa com o Bial. Ela consegue esse momento emocionante e que vale os problemas desse formato muito enxuto, né? Que teve bons momentos, aquela coisa que ele pede no final para elas fazerem o olhar das vilãs, é muito bom, né? Mas acho um talk show que ainda precisa se encontrar o Conversa com o Bial, ainda que me pareça um pouco mais oxigenado nesse novo formato, merecia um tempinho maior de grade para ver até onde essas conversas podem nos levar. Tá bom? Até a próxima.